Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Lá na página 40, nós temos o exercício 4, que diz assim: Vicente encontrou uma joaninha no jardim. Ele a observou bem de perto durante um tempo e, depois de pesquisar sobre ela, fez um desenho. As menores têm 5 milímetros de comprimento e as maiores têm 8 milímetros. Então está aqui o desenho da joaninha. Letra A. Qual é a relação entre o comprimento no desenho e o comprimento real de uma joaninha maior, em milímetros? Como lemos essa relação? Então, a gente vai fazer assim. Medida no desenho medida real. Então, no desenho, pessoal, você vai medir daqui até aqui com a régua e você vai encontrar 40 milímetros, né? Ou 4 centímetros, né? 4 centímetros, pessoal, 40 milímetros. Então, beleza. Medi e encontrei. Então, eu coloco aqui 40 e a maior joaninha que tem, as maiores têm 8 milímetros, certo? Como que a gente lê isso? Lemos 40 para 8. Letra B. O comprimento no desenho é 8 vezes o comprimento real de uma joaninha menor? É 8 vezes maior? Bom, para verificar, a gente tem que pegar aqui o 5 e multiplicar por 8. 8 vezes 5 é 40. Então, aqui tem 40, é 8 vezes mesmo. Então, a gente coloca sim. Pois 8 vezes 5 milímetros é igual a 40 milímetros, tá certo. Complete corretamente a frase usando ampliação ou redução. Então, esse desenho não é maior que a joaninha? Então, o desenho é uma ampliação da joaninha no jardim. Agora o exercício 5. Depois de assistir um documentário sobre tubarões, Lourenço fez este desenho de um tubarão-martelo. O tubarão-martelo tem projeções em ambos os lados da cabeça. Ele tem os olhos e as narinas localizadas nas laterais dela. É um predador que se alimenta de várias espécies marinhas, incluindo outros tubarões. Vive em regiões de águas quentes ou temperadas. Então, olha só. Cada centímetro do desenho vale 7 centímetros do tamanho real. Então, ó, ele fez 1 para 7. Tá bom? Então, vamos lá. Letra A diz assim: meça a largura da cabeça de um olho a outro no desenho e calcule o tamanho real. Então, a gente vai medir daqui até aqui e vai encontrar um valor. Nós vamos encontrar aqui, olha, medindo 5 centímetros. Então, calcule o tamanho real. 5 vezes, não está aqui, ó, 1 para 7, pessoal. Então, 5 vezes 7, 35. Então, a largura da cabeça é de 35 centímetros, vírgula. Pois 5 vezes 7 é igual a 35 centímetros. B. Complete corretamente a frase usando ampliação ou redução. O desenho é uma redução do tamanho real do tubarão. Vamos lá, 6. As figuras abaixo foram desenhadas em malha de quadradinhos com diferentes tamanhos.
A primeira malha tem quadrados de 1,5 centímetros de lado. E a segunda com 0,5. Faça uma redução da primeira figura e uma ampliação da segunda, usando as malhas ao lado de cada uma delas. Depois, escreva em cada figura a relação de tamanho entre o seu desenho e a figura original. Então, vamos lá, pessoal. É o seguinte. A gente vai reproduzir toda essa figura aqui. Então, olha só, nós temos 1, 2, 3 de largura, 1, 2, 3, 4, 5 de altura. Então, a gente vem aqui, olha só. 1, 2, 3. Então, essa vai ser a nossa largura. E 5 de comprimento. Nós temos, olha só. Agora a gente vai construir a figura. Espera aí que é 5, né? Faltou um pedacinho. Daí vocês vão colorir, olha. Vão colorir e vai ficar exatamente a mesma figura, só que reduzida, né? Então, bom, eu não vou fazer a pintura porque eu tenho dificuldade com cores. Então, a gente escreve que é 1,5 para 0,5. Então, terminamos a letra A. Agora a letra B. Olha só, a letra B é uma ampliação. Então, vamos lá. Então a gente está ampliando, está seguindo mais ou menos a ideia. Olha só, então aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, 4 em cima, daí lá embaixo nós teremos 7. Aí a gente vai para a segunda parte. Olha só. Então aqui está a ampliação, tá? Então essa ampliação foi de 0,5 para
1,5. Certo? Então agora a gente vai lá na página 42. Números redondos, você conhece? Você já ouviu falar em números redondos? Então vamos lá. Leia as notícias abaixo. Texto 1. Atualmente são faladas mais de 250 línguas no Brasil. Grande parte da população pensa que em nosso país se fala apenas o português. Porém, é provável que sejam faladas mais de 250 línguas no Brasil, entre as de sinais, de imigração, indígenas, crioulas e afro-brasileiras, além do português e suas variedades. Em 2010 foi criado o Inventário Nacional da Diversidade Linguística, com o objetivo de identificar, documentar e reconhecer e valorizar as diferentes línguas faladas no país. Até hoje, são reconhecidas como referência cultural brasileira 7 línguas. O Talian, que é uma variação do italiano, e as línguas indígena Assurini, Guarani, Maibia, Narrukua, Matipu, Curu e Calapalo. Agora temos o texto 2, baleia jubarte. Chamada também de baleia corcunda, a baleia jubarte, quando adulta, pode atingir 35 a 40 toneladas e medir por volta de 16 metros de comprimento. Ao saltar no mar, ela ergue seu corpo quase totalmente para fora d'água, como se quisesse voar com suas enormes nadadeiras peitorais, que lembram até as asas de um pássaro. No Brasil, a área com maior concentração de baleias jubartes fica entre a Bahia e o Espírito Santo. Estimativas feitas em 2015 indicam uma população de aproximadamente 17 mil dessas baleias no litoral brasileiro. Daí ali embaixo a gente tem algumas perguntas. Quantas línguas exatamente são faladas no Brasil hoje? Então, 200 e... Quanto lá que o texto fala? Mais de 250 línguas. Mas a gente tem um número exato? Ele não fala bem exato, né? Então a gente não pegou essa informação no texto, a gente teria que pesquisar. No título do texto 1 poderia ser: atualmente são faladas mais de 247 línguas no Brasil? E aí, o que vocês acham? A gente teria que fazer uma pesquisa para responder, né? Mais de 247. Porém, 250 não é um número mais bonito, assim, mais fácil guardar a informação? Será que não é isso que eles tentaram? Pegar o 250 e... Poxa, é um número mais fácil de guardar, é um número que termina em 0. Bom, não sei, né? Vamos lá. Qual é a população exata de baleias jubartes no litoral brasileiro? É mais ou menos igual às línguas. A gente não tem um número bem exato, a gente tem sempre uma aproximação, né? A frase final do texto 2 poderia ser: estimativas feitas em 2015 indicam uma população de aproximadamente 16.988 baleias no litoral brasileiro. De novo, pessoal, olha, 16.988 é o número mais difícil de se memorizar, né? É mais fácil a gente falar, tem 17 mil baleias ali no litoral aproximadamente. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar esses números aqui, e por mais que eles sejam exatos, né? Mas a gente está trabalhando com estimativa, vai aprender a arredondar esse número, tá? Torná-lo mais fácil da gente falar, da gente lembrar dele, tá bom? Então aqui na sequência, nós temos assim: quando as quantidades ou valores não são exatos, quando é difícil saber exatamente quantos são, no caso das línguas e das baleias, né? Não pode cravar com certeza. Ou quando não é importante especificar os valores, é comum que sejam apresentadas informações com valores aproximados ou estimativas. Para isso, muitas vezes, são usados números terminados em 0.
dizemos que são números redondos. Podem ser dezenas exatas, centenas exatas, milhares, milhões ou bilhões exatos e assim por diante. Leia estes exemplos em que as informações são apresentadas com números redondos e os comentários sobre os arredondamentos. Então vamos lá. Nos primeiros 7 meses de 2019, foram desmatados mais de 6.000 km² na Amazônia brasileira, quase o dobro do período de 2018. Então vamos lá. Os dados oficiais referentes ao desmatamento nesse período mostram que foram desmatados 6.404,4 km². A estimativa pode ser feita arredondando esse número para qualquer uma das ordens. Nesse caso, o arredondamento foi feito para a ordem das unidades de milhar. Se o arredondamento fosse feito na ordem das centenas, diríamos que são mais de 6.400 quilômetros desmatados. Então, olha só, para não precisar falar tudo isso, 6.404,4, a gente resolveu arredondar para a unidade de milhar mais próxima. Então, 6.404 está mais próximo dos 7.000 ou dos 6.000? É um número mais próximo dos 6.000. Então, dessa vez, a gente arredondou para baixo. Tá bom? Se fosse 6.600, estaria mais próximo dos 7.000. Aí a gente arredondaria para cima. Agora, olha só. A Via Láctea é a galáxia em que se encontra o Sistema Solar. Sua idade estimada é de mais de 13 bilhões de anos. Nela existem pelo menos 100 bilhões de estrelas. Não existem, informações exatas sobre a idade e a quantidade de estrelas da Via Láctea, apenas estimativas. Para apresentá-las, foram usados arredondamentos na ordem das dezenas e das centenas de bilhão. Então, como a gente não pode ter certeza, a gente não sabe bem se é 13 bilhões cravado. Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então, coloque-se 13 bilhões. Por quê? Porque é um valor que os cientistas acreditam ser o mais próximo do que é a quantidade exata. Tá bom? A população brasileira aumentou de aproximadamente 62 milhões de habitantes entre 1920 e 1970, né? Olha só, a gente tinha uma população, ela em 50 anos aumentou 62 milhões de habitantes. Já de 1970 até 2020, esse aumento foi de cerca de 120 milhões de habitantes. Uma população pode variar durante um ano, um mês ou um dia. Por quê? Porque morrem e nascem pessoas, né? Então não há um valor exato ou fixo para determinado ano. Por isso, a gente usa sempre a aproximação. Então, nesse caso, foram usadas aproximações na ordem de milhões para dar uma ideia das variações que ocorreram nos dois períodos de 50 anos. Além dessas situações, há muitas outras em que são usados arredondamentos. Por exemplo, ao calcular quantias em dinheiro para ter uma ideia de quanto vai ser gasto em uma compra ou qual a quantia arrecadada em determinado período. Agora vamos lá, lápis na mão. Nesta tabela estão representadas as quantidades de caixas de leite que Marcela e sua turma da escola arrecadaram no bairro em 6 semanas para doar para uma creche. Aí está lá a Marcela dizendo: conseguimos arrecadar quase 100 caixas de leite. Quantas caixas de leite foram arrecadadas exatamente? Então, exatamente, pessoal, a gente vai ter que somar. Então, vamos lá. Vou colocar um zero aqui, tá? 9 mais 6, 17. 17 mais 8, 25. Mais 2, 27. Só conferindo aqui de novo. 15. 15 com 8, 23. Por comer de barriga. 23 mais 2, 25.
28, 28 mais 9, 37, sobe 3, 3 mais 0, 0, 4, 5, 7, 8, 9. Então, quantas caixas de leite foram arrecadadas exatamente? Foram arrecadadas 97 caixas de leite. Observe na reta numérica a representação do número de caixas arrecadado, 97. Tá vendo? Ele está aqui. Esse número está mais próximo do 90 ou do 100? Olha, 97 mais 3 dá 100. 90 mais 7 dá 97. Então está mais próximo do 100. Então, por isso que ela arredondou para cima. Para qual ordem Marcela arredondou o número de caixas de leite? Que outra afirmação correta ela poderia ter feito? Bom, para qual ordem ela arredondou? Ela arredondou para... Que ordem é essa? Para a centena. Então a gente coloca arredondou para a centena. Que outra afirmação correta ela poderia ter feito? Ela poderia ter dito, ela disse assim, conseguimos arrecadar quase 100 caixas de leite. Ela poderia ter dito, arrecadamos aproximadamente uma centena. Ou 100 caixas, tá bom? Então, pessoal, a gente para por aqui. Até a próxima aula. Tchau, tchau.